Queridos alunos, boa tarde, tudo bom? Aqui é o professor Cleidson e agora numa aula fascinante que é economia. Economia realmente é tremendo, realmente eu amo economia, muito bom mesmo. Olha pessoal, a economia nos permite entender o sistema financeiro, o sistema macroeconômico, microeconômico, a nossa finança individual, a educação financeira, nossas relações que nós temos com o mundo no que diz respeito a finanças, a dinheiro, aos problemas socioeconômicos, certo? Então a economia é uma ciência muito importante para a nossa vida, que nos ajuda muito, realmente amplia a nossa visão de mundo. Vamos lá pessoal. Nossa introdução então sobre economia, nós vamos, é uma aula introdutória e também nós vamos abordar como objetivo de aula 3 pontos. Primeiro ponto, compreender o conceito de economia. O que é economia? Segundo item, os problemas econômicos fundamentais. Terceiro item, as decisões de produzir relacionadas à curva de possibilidade de produção, a CPP. Certo? Então abordaremos esses 3 itens. Esse é o nosso objetivo de aula hoje. Então, conceituando inicialmente então a economia, para desenvolver tudo isso aí, que nós vamos falar hoje, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Teremos 3 etapas. Primeira etapa, conheceremos a teoria. Segunda etapa, conhecer, destacar aspectos importantes da teoria. E a terceira etapa, refletir por meio de exercícios. Então vamos lá, pessoal. Prezados alunos, você já parou para pensar no que é economia? O que significa o termo economia? Do grego, oikonomos. Oikokasa, né? Nomos, administração, lei. Em uma tradução literal, lei caseira ou lei doméstica. Certo, pessoal? Então é importante perceber que economia diz respeito à lei, à gestão de uma casa, de um oikos, ou seja, de uma economia. Essa economia pode significar economia de um município, economia de um estado, economia macro, no seu aspecto mais macro de países e continentes, comunidades econômicas ou até mesmo nossas finanças individuais. Tá? Então, pessoal, economia é a ciência social que objetiva atender às necessidades humanas. Contudo, depende de restrições físicas provocadas pela escassez de recursos produtivos ou fatores de produção. Quem são esses fatores de produção? Mão de obra, capital, terra, matérias-primas, certo, pessoal? Nós vemos que as necessidades humanas, elas na verdade são ilimitadas. E os recursos, eles são limitados. Como na teoria clássica, os economistas clássicos, né? Os clássicos o pai da economia Adam Smith, Davi Ricardo, Thomas Robert Malthus, e aí os neoclássicos do século XIX, né? Aí nós temos Mengel, Arras, Jevons. Para os neoclássicos, a economia, o conceito de economia é a ciência capaz de gerir recursos escassos para atender a necessidades ilimitadas. O que significa isso, pessoal? As necessidades, como nós falamos, as pessoas têm várias necessidades de comida, de vestuário, de roupas, de locomoção, de formação e de trabalho, de família, cuidados com a família. E essas necessidades vão se multiplicando para uma semana, um dia, um mês, uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, e as necessidades cada vez mais vão aumentando dos seres humanos. Né? Nós somos hoje quantas pessoas no mundo? Quase 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio aproximadamente. Imagina, pessoal, os recursos são limitados ou são ilimitados? Os recursos existentes são limitados. Então é bom perceber isso, pessoal. Tá bom? Então aqui nosso conceito inicial de economia. Ainda na primeira etapa, que é conhecer, umas perguntas reflexivas para você. Você já imaginou quais são os recursos necessários para você acessar o seu computador, seu notebook, seu desktop, seu celular? Quais são os recursos que são necessários? Às vezes esses recursos vieram de vários países diferentes e fizeram apenas uma montagem em determinado país. Então, já pensou em qual a origem das peças em todo o processo de fabricação? Como tudo isso é fabricado? Como tudo isso é produzido?
é importante perceber que há realmente a produção, o processo produtivo, ele requer uma gestão econômica, ele requer uma gestão de fazer com que a multimodalidade de transporte, ou seja, aquaviário, terrestre, fluvial, certo? Dutoviário até, de produtos, né? Chegue a determinado lugar, monte numa fábrica de montagem e faça o processo de distribuição para vários lugares, para vários países. Tudo isso envolve gestão de recursos, tudo isso envolve economia. Você acha que esses recursos são limitados ou ilimitados? Pessoal, os recursos do nosso planeta são limitados, por isso tanta discussão hoje em dia sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão dos recursos, a gestão dos recursos. Nós vemos agora recentemente tragédias como em Mariana, e reutilização de recursos de maneira que inadequada, explorou-se, mas ao mesmo tempo houve um dano ao meio ambiente. São recursos que são degradados e a natureza demora um pouco de tempo para poder se renovar recursos. Por exemplo, as mares e lagos que são poluídos são recursos que deixam de suprir as necessidades humanas para esse momento que nós estamos agora. Então é importante considerar isso quando nós falamos de economia. Primeira etapa ainda é conhecer. O medo da falta de alimentos faz com que as pessoas estoquem alimentos, como no caso das prateleiras dos supermercados, que ficaram vazias antes do furacão chegar em Nova York em 2012. Baseado nisso, percebemos que os recursos do planeta são limitados. Peguei essa fonte aqui das prateleiras vazias de supermercados de Montgomery, em Nova York, né? Antes do furacão Sandy de chegar, observa que está vazia. Agora, recentemente, esse vídeo está sendo produzido nesse período do coronavírus, aqui no Brasil, e nós vemos aqui que nós vamos em alguns supermercados, as pessoas estão brigando por álcool em gel, por máscara, porque os recursos são limitados. Os recursos terminam. Até mesmo comida, as pessoas estão estocando comida, né, pessoal? Então o medo de que o recurso falte faz com que as pessoas se antecipem e busquem comprar aqueles recursos para adquirir aqueles recursos. Então é importante considerar isso, pessoal. Aqui ainda na primeira etapa de conhecer, a diferença entre ricos e pobres é um indicativo de que os recursos do planeta são escassos. Assim, pode-se dizer que a economia é uma ciência que estuda a escassez. Então, a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza pode ser indicada aqui por esse gráfico, cuja fonte é do IBGE, das sínteses de indicadores sociais do IBGE, que 15% desse gráfico aqui são as pessoas com uma situação de pobreza, né, na região do sul, pegando aqui Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, sul e parte do sudeste. 15 a 30% você vê as pessoas aqui nessas regiões, né, essas são pobres, né? Esse vermelho aqui são as pessoas no Nordeste, na costa, né, que 30 a 45%. Você vê que a maior parte das pessoas bem pobres está nessa parte do Nordeste, que já pega aqui Norte e Nordeste, ó. Ceará, Piauí, Pará, Amazonas, Amapá, Acre. Então, 10,2 bilhões mensais seriam necessários para erradicar a pobreza hoje, nesse período aqui de 2018. Observe, nós estamos em 2020. Estamos em 2020, pessoal. Então, observe que esses dados aqui são de 2017, mas analisados em 2018. Então, são dados razoavelmente recentes, porque nós estamos no início de 2020. Então, é importante considerar que só há pobreza e só há riqueza porque existe escassez de recursos e existe concentração de renda. Essa renda não é distribuída de maneira equitativa. Observa aqui, pessoal, o número de brasileiros na pobreza e na pobreza extrema em milhões, de 1992 a 2017. Primeira etapa, que conhecer. Observe que o gráfico que indica a pobreza no Brasil desde 92, havia uma tendência ao declínio até 2014 e depois uma nova ascensão. Você percebe a relação com os recursos? Vocês conseguem perceber essa relação com os recursos? Observe aqui nesse gráfico que aqui é extrema pobreza
ela na verdade é isso aqui, ó, esse gráfico que ele vai de 92 caindo até aqui 2011, depois uma ascensão até 2017. Observa que na pobreza ele vai caindo desde 2000, de 92 até 2014. Observa que esse período aqui é o período da Lava Jato, aquele período conturbado em que a Lava Jato começou, e aquela questão que envolveu a saída de presidente, tudo, e a curva de ascensão da pobreza aumentando no Brasil. São dados do IBGE e da PNAD, mais um indicativo de que os recursos são limitados. Por isso a economia busca gerir recursos de maneira adequada, de maneira que atender a necessidade das pessoas, dos seres humanos. Ainda na primeira etapa, conhecer. Por que estudar economia? Por que estudar economia, pessoal? Segundo Alfred Marshall, 1890, a economia é o estudo da humanidade em sua vida rotineira. Então, 3 principais razões. O estudo da economia nos ajuda a entender o mundo em que vivemos, ou seja, isso envolve o entendimento da dinâmica, como as relações econômicas ocorrem, como ocorrem relações entre meios de produção, instrumentos de produção, as relações macroeconômicas, microeconômicas, as questões que envolvem inflação, desemprego, distribuição de renda e por aí vai. Logo, poderemos participar de forma mais perspicaz da economia e assim ter um auxílio à tomada de decisões econômicas. Então, pessoal, realmente a economia nos ajuda à tomada de decisões. É muito importante compreender isso. A economia nos ajuda na tomada de decisões. É por isso que é importante a economia também. Este conhecimento proporcionará uma melhor compreensão dos potenciais e limites da política econômica, discernimento sobre a ação política na sociedade. Outro conceito ainda sobre a parte de conhecer. Outro conceito importante de economia. Caros alunos, pode dizer que economia é o estudo de como a sociedade decide o que, como, para quem produzir. Tá? O que, como e para quem produzir. São realmente perguntas na economia que são feitas, né? Esta decisão relaciona-se a um adequado gerenciamento devido à escassez dos recursos na natureza. Então, quando nós vemos que os recursos são escassos, as necessidades humanas são limitadas, muitas necessidades, então é necessário gerir de forma adequada. Logo, pode-se dizer que a economia é realmente o estudo da escassez. A economia estuda a escassez de recursos, né? Caso contrário, todos seriam donos de minas, de diamantes, e dirigiriam McLaren, P1LM. A pessoa, todo mundo com a sua McLaren, vocês estacionando o carro de vocês, lá próximo na faculdade, com McLarens. Nós sabemos que não é assim, são carros caríssimos, né? Esse tipo de carro é caríssimo. Então, isso significa que os recursos são escassos, né? Queridos alunos, diante do que já foi apresentado, é necessário realizar algumas perguntas fundamentais em economia. O que e quanto produzir? A sociedade deve decidir se produz mais bens de consumo ou bens de capital. Ou como um elemento clássico, quer produzir mais canhões ou mais manteiga? Ou então, em quais quantidades? Os recursos devem ser dirigidos para a produção de mais bens de consumo ou bens de capital? Eu coloquei aqui para vocês no slide, vocês vão lá baixar o slide e ver o significado de bens de consumo e bens de capital, tá? Então, eu deixei algumas páginas aqui dos documentos que vai fazer com que vocês possam olhar lá essas páginas e verificar realmente esses conceitos de bens de consumo e bens de capital. Mas aqui eu já adianto para os senhores, senhoras e senhoritas. Primeiramente, bens de consumo. Os bens de consumo são suas roupas, sua gravata, seu celular, é para o seu uso pessoal, né? Sua casa, sua geladeira, seu fogão, a comida que você come, são bens de consumo, porque não está ligado diretamente à produção. Os bens de capital são aqueles que estão ligados diretamente à produção. Se você é artesão ou artesã, sua máquina de costura, se for uma costureira, sua máquina de fotográfica, se você for fotógrafo, bens de capital, a máquina que leva as pessoas a produzir na indústria, carros, por exemplo, montadores de carros até. Então, todos os elementos são utilizados para produzir
bens, né, ou outros bens, são bens de capital. Agora, se o seu bem é para o seu uso pessoal, é o seu bem de consumo. Essa é a diferença entre bem de consumo e bem de capital. Tá? Mas leia essas páginas aí para vocês internalizarem melhor esses conceitos. Outro ponto importante, pessoal, ainda na etapa de conhecer. Para quem produzir? A sociedade deve decidir quais setores que serão beneficiados na distribuição do produto. Trabalhadores, capitalistas, empresários ou proprietários de terra, agricultores ou industriais, mercado interno ou mercado externo, região sudeste ou norte, ou sudeste. Ou seja, trata-se de decidir como será distribuída a renda gerada pela atividade econômica. Então, é importante nessa questão aí de para quem produzir, fazer certas perguntas, porque de uma região para outra um deslocamento. Os deslocamentos envolvem transporte, logística, se realmente o transporte ferroviário, rodoviário que vai ser utilizado, marítimo, ou até mesmo o transporte aéreo. Isso envolve custos de produção e custos de distribuição. Tá, pessoal? Então são decisões que são fundamentais e estratégicas para quem trabalha nesses setores. Então, na parte ainda de conhecer os problemas econômicos fundamentais, são 2 pontos. O que produzir, quanto produzir e para quem produzir e como produzir, pessoal. Então, são elementos importantes nos problemas econômicos fundamentais. Olha só. Problema econômico central de qualquer sociedade. A escassez. A escassez é o problema de todo o governo. Todos os governos buscam gerir e fazer uma gestão municipal, distrital, estadual, de um país, de um grupo de países, de uma comunidade econômica, como na União Europeia, como no Mercosul, e várias outras comunidades econômicas, porque os recursos são limitados. Tá? Então, as necessidades humanas ilimitadas, recursos produtivos escassos, essa escassez leva as pessoas a terem que escolher o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, esses são os elementos que vocês precisam internalizar desta aula. Então, vamos lá. A questão da organização econômica. Então, vamos falar de sistemas econômicos. Como a sociedade resolve os problemas econômicos fundamentais? Ou seja, o que e quanto, como e para quem produzir. A resposta depende da forma de organização econômica. Beleza, pessoal? Existem 2 formas principais de organização econômica. Economia de mercado, ou descentralizada, tipo capitalista, e economia planificada, ou centralizada, tipo socialista. Tá bom, pessoal? Então, a economia de mercado, economia capitalista, ela descentraliza a produção. Ou seja, quem produz são os empresários, eles vão produzir várias coisas para poder suprir as necessidades das pessoas. Diferente da economia socialista ou planificada, em que a produção é determinada pelo Estado. O Estado é muito centralizador, ele controla o mercado. Ele é muito intervencionista no mercado. Ele controla bastante o que vai ser produzido no mercado. Isso é uma diferença importante entre economia de mercado e planificada. Economia planificada, tá bom, pessoal? Importante vocês considerarem isso aí. Curva ou fronteira de possibilidade de produção. O conceito de custo de oportunidade. Vamos iniciar aqui um conceito de custo de oportunidade, que também está lá dentro do Mankiw, quando vocês forem ver os princípios de economia. Só que eu destaquei aqui por ser de certa relevância para a vida pessoal de vocês e para as questões que envolvem escolha. Né? Para ilustrar a questão da escassez de recursos e as alternativas que a sociedade dispõe para resolver seus problemas econômicos fundamentais, ou seja, o que, quanto, como e para quem produzir, a teoria apresenta 2 importantes conceitos: a curva de possibilidades de produção e custo de oportunidades. Vê esta relação clicando no link do YouTube que eu disponibilizei para vocês. Tá? Então, é importante nós vamos apresentar agora esse conceito de curva de possibilidade de produção e de custo de oportunidade, e vamos colocar junto para poder melhor facilitar a compreensão deste assunto. Curva ou fronteira de possibilidade de produção, o conceito de custo de oportunidade. O custo de oportunidade também é chamado de custo alternativo ou custo implícito.
pois não implica dispêndio monetário. Não é que você tem um dispêndio monetário, financeiro, necessariamente, pode até ter, mas não necessariamente vai ter. Ele não implica isso diretamente. A sua escolha é o que você deixou de ganhar. É isso que vai envolver. Então, o custo de oportunidade é uma taxa de sacrifício. Correto? Mediante esse conceito, com ampla aplicação na teoria econômica, procura-se mostrar que, dada a escassez de recursos, tudo tem um custo em economia, mesmo envolvendo dispêndio financeiro. Como falava Milton Friedman, não existe almoço grátis. Certo, pessoal? Então, tudo tem um custo em economia. E na sua vida pessoal. Né? Então, o Milton Friedman ele já falava sobre essa questão do almoço grátis. Né? A expressão não existe almoço grátis é uma expressão de Milton Friedman que é muito usada no mundo atual para indicar que todas as relações geralmente possuem um viés econômico. Ou seja, não existe quase nada que não tenha um preço. Isso é indicado pelo vídeo a seguir. Vocês vejam esse vídeo, mas eu já adianto aos senhores, senhoras e senhoritas. Tudo o que fazemos tem um custo. Você acha que o seu atendimento de vacinações, quando fala que é gratuita, ela é grátis mesmo? Não. É pago pelos nossos impostos. Quando você fala assim, ah não, o ensino público de qualidade, ensino público, oferecido pelo governo, grátis, é grátis mesmo? Não, pessoal. É pago com os nossos impostos. Então, não existe almoço grátis. Você paga para o seu transporte, você paga pela sua alimentação. Você paga para ir para o seu lazer, para voltar do seu lazer. Você paga para tudo que existe na sua vida. Porque, como o Milton Friedman já disse, não existe almoço grátis, pessoal. Tudo tem um custo. Se alguém te disser que alguma coisa é gratuita, desconfie. Curva ou fronteira de possibilidade de produção. O conceito de custo de oportunidade ainda. Esse conceito é válido considerando a curva de possibilidades de produção em pleno emprego. O que é esse pleno emprego? É o pleno emprego de recursos. Pleno emprego de trabalhadores, de matéria-prima, de máquinas, de todos os recursos necessários para produzir o nosso pleno emprego, que nós estamos falando aqui. Para pontos internos à CPP, a curva de possibilidade de produção, os recursos não estão em pleno emprego. E neste caso, o custo de oportunidade é zero. Pois não é necessário o sacrifício de recursos produtivos para aumentar a produção de um bem ou mesmo dos dois bens. Assim, explicar no gráfico a sociedade, que a sociedade pode passar do ponto X para o ponto Y, aumentando a produção de ambos, já que havia recursos ociosos. O que significa isso, pessoal? Olha só. Está relacionado ao formato da CPP. Está relacionado a, ou você tem os recursos, você pode ter os seus recursos plenamente empregados, mas você pode ainda não estar plenamente empregado. Isso significa, se não estiver plenamente empregado, que existem recursos ociosos. E essa ociosidade ela vai refletir no tamanho da produção. Em qualquer esfera isso. O que justifica o formato da curva de possibilidade de produção, isto é, por que a CPP é decrescente e côncava em relação à origem? Resposta, ela é decrescente em virtude do sacrifício que tem de ser feito ao optar-se pela produção de um bem quando os recursos estão plenamente empregados, ou seja, o aumento da produção de um bem implica a queda da produção do outro em cima da CPP, em cima da curva de possibilidade de produção. E a CPP é côncava em relação à origem, em virtude da chamada lei dos custos crescentes, para atrair trabalhadores que estão empregados no setor, por exemplo, de açaí, e deslocá-los para o setor de produção de computadores, como exemplo, deverão ser oferecidos salários maiores e vice-versa. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos uma curva de possibilidade de produção. Observa aqui que nós colocamos açaí em milhões por mês, nessa parte da curva, do gráfico, né? E aqui, computadores, milhões de unidades por mês. Aqui nós temos os pontos A, B, C, D, E e F, e ponto Z. Esses pontos aqui em cima da curva significam o pleno emprego de recursos. Né? Observa, pleno emprego de recursos. A para B, B para C, C para D, e aqui D para E. Então, são pontos no plano cartesiano. Veja a aula de plano cartesiano, caso
não esteja entendendo a parte de gráficos cartesianos e matemática, certo? Esse ponto significa um recurso ocioso. E esse ponto é um recurso não alcançável pelo pleno emprego em cima da curva dos recursos. Ou seja, significa que para se desenvolver seria necessário alcançar a tecnologia aqui, ou desenvolvimento tecnológico, ou descoberta de novos produtos, né? Ou então de recursos produtivos. Tá? Então aqui, observa. Ainda computadores em milhões por mês e açaí. Isso aqui está indicando que cada recurso aqui vai passando de um ponto para outro. A, B, C, D, E, F. Ó, se fosse no ponto F, quanto seria aqui a produção de computadores? 0. No ponto A, quanto seria a produção de açaí? 0. Tá? Então, crescentes custos de oportunidade de açaí. Nós estamos vendo aqui crescentes pontos de custos de oportunidade de açaí. Então, pessoal, é importante considerar isso aqui quando nós falamos de custo de oportunidade, de CPP, de curva de possibilidade de produção. O custo de oportunidade é a taxa de sacrifício de eu produzir mais açaí e vou deixar de produzir alguma quantidade de computadores. Certo? E açaí é uma delícia, né, pessoal? Quem gosta de açaí sabe que açaí é maravilhoso. Né? Olha lá, a curva, o formato da curva da CPP, né? Curva de possibilidade de produção, portanto, os custos serão gradativamente crescentes, porque vai migrar trabalhador de um lugar para outro. Os primeiros trabalhadores transferidos, menos especializados e qualificados, não trarão grandes acréscimos nos custos, mas à medida que forem se transferindo mais trabalhadores, estes serão cada vez mais qualificados e evidentemente exigirão salários maiores. No gráfico 1, supondo acréscimos iguais na produção de computadores, 2.000 toneladas de cada vez, observa-se que o sacrifício da produção de açaí é cada vez maior, o que torna a CPP côncava. O que é esse formato côncavo aqui? Esse formato que a CPP era assim, a curva de possibilidade de produção, né? Ou curva de transformação, como é conhecido também na literatura econômica. Mudanças na CPP. A CPP é um conceito estático, pessoal. Primeiramente, não é um conceito dinâmico, mudando. Né? A economia trabalha com modelagem, com modelos econômicos, então nós estamos utilizando uma modelagem. Refere-se aos recursos disponíveis em dado momento do tempo. Evidentemente, se houver aumento na disponibilidade de recursos produtivos ou desenvolvimento tecnológico, ou seja, métodos que levam à melhoria da eficiência dos recursos já existentes, a curva desloca-se para a direita. Então, vou mostrar daqui a pouco no gráfico. Mas o fato, pessoal, é o seguinte, que à medida que... Vou dar um exemplo prático. A descoberta de pré-sal. Pré-sal, ano de 2009, 2010, né? Foi descoberto o pré-sal. O pré-sal indicou a maior exploração de recursos do petróleo. Então, maior exportação. Isso aumentou, então, a produção brasileira de petróleo. Isso é uma coisa positiva, o Brasil poder produzir, extrair mais petróleo. Tem vários subprodutos do petróleo, né? Plástico, gases e um monte de coisa. Então é importante, foi uma descoberta muito importante. Né? Então nós percebemos o seguinte, isso deslocou realmente a curva de possibilidade de produção brasileira. Isso é uma coisa interessante. Esse é um exemplo prático de descoberta de recursos. Agora existem tecnologias também, alguns países têm uma grande vantagem tecnológica de produzir certos produtos, como computadores, softwares e por aí vai. Isso é interessante também para o deslocamento da CPP desse país. Se, por exemplo, ocorrer uma melhoria tecnológica, apenas na produção de computadores teremos um deslocamento da curva, visto que se irá produzir cada vez mais computadores, relativamente a açaí em cada ponto da curva. Então, para realmente internalizar mais esse conhecimento, nós temos um texto aqui. Leia o artigo que se encontra nesse link abaixo, utilize seus conhecimentos sobre a economia, faça anotações e identifique suas dúvidas. É um texto da USP sobre o que é economia, mostrando esses problemas econômicos fundamentais. E esse outro artigo aqui também sobre proceda do mesmo modo, tá? Sobre problemas econômicos fundamentais, leia, verifique, aumente seus conhecimentos com essa parte que nós estamos estudando. Deixei também para vocês visitarem aqui, revisar aspectos importantes nesse slide aqui sobre custo de oportunidade.
leiam, assistam esse vídeo sobre custo de oportunidade, aqui do Khan Academy, muito bom, tá? Fazendo a relação aqui de coelhos e frutas e vários cenários, A, B, C, D, E, F, tá? E o custo de oportunidade crescente, que vai surgindo disso aí, e a fronteira de possibilidade de produção, tá? Falou, pessoal? Vamos aqui continuar para refletir. Em sua opinião, em termos monetários, qual o seu custo de oportunidade para estar estudando o presente curso na Faculdade Fortune? Então, faça essa reflexão, é uma reflexão para você, tá? Reflita sobre isso aí, para você internalizar. Reflexões assim são boas para você absorver o conteúdo. Agora, uma tarefa para você. Refletir melhor sobre o meio de exercício, que agora é a nossa terceira etapa e final, né? Chegamos à fase final desta aula, portanto, baseado no que você estudou. Primeiro, o que você entende por economia? Escreva lá realmente um documento, né? O que você entendeu por economia. Pessoal, isso. Lógico que você pode utilizar materiais acadêmicos, né? Artigos, etc. Tal. Explica o que é uma curva de possibilidade de produção. Faça isso aí também. Terceira pergunta, qual o maior custo de oportunidade que você observa em sua vida? São 3 perguntinhas para você. Lá, faça esse trabalho, isso daí fica de tarefa avaliativa, certo? E confie em Deus, que Deus Pai que criou todas as coisas e que por meio de seu Filho nos abençoe em tudo o que precisamos. Desejo a todos muita força para enfrentar as dificuldades desse momento que estamos vivendo. Que deixei aí para vocês um videozinho. Pessoal, força, tranquilidade, paz. Estamos vivendo num momento realmente de pandemia mundial. Vamos passar essa crise, vai dar certo, confie em Deus, força